Aí, agora sim. Deu certo? Deu Opa, certo? agora sim, tô te vendo. Agora Ainda bem. tá a milhão aqui. Que luta, né? Eu tava com o pessoal lá na conexão, eu falei pra eles, gente, eu vou sair, vou pedir pra ele entrar, aí vocês entram lá. Agora vamos esperar esse povo entrar aí. Tá. Eu ouvi um pouquinho ainda você falando, que eu estava aqui tentando conectar. Aí quando eu entrei, eu acho que você estava pertinho de sair, eu ouvi tu dizendo isso, né? Aí eu disse, eu acho que ele falou para eu começar uma. Aí eu Entrar. fui imediatamente e iniciei, é. Hum. É porque tem muita gente fazendo live essa hora. Eu tava vendo aqui, tem muita gente fazendo live. Muita. Ah, Você não costuma fazer não, né, pastor? não. Principalmente É, pelo Instagram. Eu detesto o Instagram. sério? Você usa mais Aham, o YouTube, né? isso. Entendeu. Deixa eu ver se esse povo entra aqui. Deixa eu mandar um recado lá. E de resto, tá tudo bem, pastor? Como é que tá esse Tudo coronavírus por tranquilinho. aí? Tá sabendo lidar muito bem por aí? Rapaz, não tenho visto nada não. De vez em quando passa uma notícia na televisão, mas de vez em quando também, nem sempre eu estou assistindo, aí eu não sei o que está acontecendo. Só sei Tá. que as igrejas estão cancelando os convites e os É eventos, verdade. né? Eu só sei disso. Tinha os eventos aqui agendados, tive que cancelar alguns, adiar, na verdade, né? Eu tentei, Aham, alguns eu consegui adiar. A gente tinha até um retiro na semana passada, eu tive que adiar por conta desse vírus, mas eu creio que em breve, em nome de Jesus, a gente vai retomar toda a agenda. E legal. precisa te trazer aqui, né? Até te falei, precisa te Vai ser um, convidar para cá. ser um Vai ser prazer, benção. Jair. Eu vi Ô, você lá no. Graça, só perguntar uma coisa aqui para uma amiga Tá. minha que falou aí. Graça, você viu a listinha que eu lhe mandei pelo Telegram? Você tinha me pedido lá para te mandar uma lista dos vídeos. Eu te mandei já faz tempo, viu? Eu não sei se tu viu, depois tu olha. Sim, pode falar, Joyce. Falei. Então, aí eu. Tá falando das agendas, né? Então, aí a gente vai retomar, tentar te trazer aqui. Eu vi você lá, Tá. quando eu tava procurando sua foto, vi você ministrando lá pros Legacy, né? Foi na Bahia, você falou, né? Lá na Foi Lagoinha numa de lá. cidade chamada Alagoinhas. Ah, mas a igreja era Lagoinha, né? É Aham. porque o nome da cidade também é Alagoinhas. Uhum. É, porque eu vi o logo do Legacy. O Legacy é o Ministério da Juventude, né? Os jovens adolescentes e os Ah, jovens e os jovens adultos. Eu falei, poxa, legal, ele ministrou para os jovens de lá. Emanuel Bom, gente, Macron. vamos lá? Vamos lá para esse bate-papo com esse amigo que conheci através da internet, né? Conheci o pastor Natan, foi quando eu ia fazer um congresso de jovens, não sei se o senhor lembra. E o congresso de jovens se chamava Desintoxicação da Imoralidade. Aí eu fui estudar sobre Ah, isso e peguei seu livro. Não sei se você lembra. Foi 2015 por aí. Foi por aí. Me ajudou muito, pastor. Muito, 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 muito. Me ajuda até hoje. E hoje eu estava folheando de novo o seu livro. Tá aqui, ó. Essa benção de livro que todo mundo está me pedindo. Não foi nada João e o fácil, pastor. Júlio. O povo aí perguntando as coisas aí, Joilson, eu fico querendo responder. Mas eu não vou responder mais ninguém, não. Vou deixar só você falar e vou me concentrar em você. Porque senão a gente... tem povo que faz umas perguntas também aleatórias aí que não tem nada a ver. Mas assim, queria que você se apresentasse um pouquinho para a galera, até porque nosso vídeo ele é muito curto, muito rápido. Ele tem no máximo aí, vai ter o quê? 40 minutos. Mas nada profundo, mas a gente vai tentar receber aquilo que Deus te ensinou, né? Fez você passar, para que a gente possa hoje usar, para que a gente possa auxiliar nossos liderados, auxiliar nossos supervisores, nossos líderes e também para a nossa vida. Fica à vontade de se apresentar aí para a galera. Bom, meu nome é Natan, sou da cidade de Fortaleza, lá, capital do Ceará. Eu vim para cá, para Campina Grande, que é a segunda cidade da Paraíba, no ano de 96, para morar com um casal de americanos do Alabama. E nunca mais voltei para minha cidade, né? Acabei ficando por aqui
Depois eu fui para o Rio de Janeiro, passei ainda quase 3 anos no Rio de Janeiro, me casei, e a minha esposa é carioca, na verdade, ela nasceu ali na Zona Oeste também, mas que era onde eu morava, só que, na verdade, ela com 6 anos de idade, ela foi para Natal e cresceu em Natal. Quando eu a conheci, ela estava morando em Natal. Daí eu casei, ela levei para o Rio, a gente ficou ainda um ano lá, casados. Depois voltamos para Campina Grande, que é onde a gente está desde sempre, e é daqui que a gente viaja pelo Brasil e por outros lugares para ministrar a palavra. Eu tenho um site, que é o meu nome, eu tenho um canal no YouTube, né, e tento fazer o que eu posso para divulgar aquilo que Deus coloca no meu coração. Eu tenho 6 livros publicados em português, em áreas diferentes. Esses livros eu publico por conta própria, eu mesmo faço o trabalho de edição, editorial, copydesk, design, essas coisas todas. Legal. Então nem sempre eu tenho condição de poder ter todos eles disponíveis de forma impressa, né, para vender lá no site. Mas atualmente é assim que eu faço. Então sempre o pessoal tem que entrar lá para ver qual é o livro que está disponível à venda. Além disso, eu tenho esses livros em versão digital que são vendidos pelo Kindle. O livro mais recente, que é o livro que fala sobre escatologia, sobre o anticristo, a Bíblia, o islamismo e o anticristo, esse eu não coloquei no Kindle, pelo menos não por enquanto. Mas o restante está tudo lá, inclusive esse que você mencionou. Ah, legal, que bom. E, pastor, para a gente ser um pouco mais objetivo, obviamente que sabemos que para você escrever este livro, você viveu algumas experiências. E obviamente que esse livro aqui ele lembra as experiências muito forte, muito profunda. Mas tem 2 coisas aqui que logo no começo da introdução que eu publiquei para a galera na internet. Você foi curada da esquizofrenia, né? Que para a ciência ela não tem cura, mas para o nosso Deus, graças a Ele, o seu bom coração, Ele concedeu a você essa cura. Conte um pouquinho para nós como é que foi essa experiência desta cura, antes da gente entrar nessa parte de desintoxicação. Bom, a parte da cura foi um processo, na verdade, né? Porque como eu tive um surto psicótico mais ou menos aos 17, 18 anos, por aí, e acabei sendo internado no manicômio, depois de 40 dias internado, os enfermeiros, ou sei lá quem, achou que eu já podia receber visitas. Minha mãe foi me visitar juntamente com os parentes, uns amigos, e ela se compadeceu da minha situação e decidiu me tirar de lá, porque ela achava que não tinha muito futuro para mim. Ficou com pena, na verdade, muito preocupada e assinou um termo de responsabilidade e me tirou do manicômio. Então, os médicos receitaram um determinado remédio que eu tinha que tomar para o resto da vida e eu fiquei tomando esse remédio por um tempo, mas durante esse processo de internação, de loucura, a minha irmã tinha se convertido, um primo meu, um amigo de infância, algumas pessoas, a mamãe também estava indo para a igreja. Então, quando eu cheguei em casa, que eu saí do manicômio, o pessoal da minha convivência era todo mundo crente, né? Todo mundo evangélico, e começaram a pregar para mim, a orar por mim, a me levar à igreja, essa coisa toda. E foi através dessa pressão, né, cristã, de pregação, de exposição da palavra, de oração pela minha vida, que eu acabei me convertendo. Mas isso foi um processo de mais ou menos aí um ano e pouco, eu não sei dizer direito exatamente quanto tempo foi. Mas eu ainda tomava remédio controlado, e eu tinha um histórico na minha família por parte de mãe, onde todo mundo tinha a mesma doença, o mesmo problema, e nenhum deles tinha sido curado. Então minha mãe acreditava que eu seria também esquizofrênica até o resto da minha vida. E depois de um tempo, ouvindo as pregações e as orações do povo, eu me deparei com os livros de Kenneth Hagin e de T.L. Osborne, e foi quando eu comecei a estudar a palavra de uma forma diferente, porque começou a fazer sentido para mim. E foram esses livros, esses ensinamentos de Kenneth Hagin e de T.L. Osborne que me trouxeram de volta à normalidade. Não foi um processo rápido, não foi um milagre instantâneo, foi uma coisa demorada, paulatina, eu fui ficando melhorzinho devagarinho, até que, quando eu me dei conta, eu estava mais ou menos normal. E foi durante esse processo que eu decidi parar de tomar os remédios, e minha mãe ainda assustada, achando que eu não devia fazer isso. Eu era muito novo e ela tinha medo, mas eu acabei parando de tomar porque eu estava bem decidido. Aquela palavra que Kenneth Hagin e T.L. Osborne ensinavam realmente me deu convicção, ousadia, essa intrepidez, e dali para cá eu fui melhorando cada vez mais, né? E passei por isso, foi um processo difícil, mas graças a Deus ficou no passado. Amém, glória a Deus. Eu estava lendo aqui a respeito
das loucuras, das prisões, né? Deve ser um negócio muito, muito desafiador. E a gente, e eu continuando lendo o livro, né? Aí você falou a respeito dos seus desafios que você viveu, né? A respeito da parte da imoralidade. Eu peguei os 5 tópicos que o senhor fez como capítulo do seu livro, e para que a gente possa ter uma conversa muito mais prática, né? Para ela correr bem, vamos falar sobre o primeiro tópico dele, né? Que fala do engano do pecado. O que te levou, pastor, obviamente, fazer este livro, né? Foi uma direção divina, ou você quis ajudar todo mundo? É uma área não tão simples de lidar, né? Tem muita gente que entra nessa prisão, tem receio, vergonha de expor, tem pessoa que tem medo de confessar para que ela não possa ser exposta. Como é que foi todo esse processo aí? Como é que foi toda essa libertação? Para a gente entrar nesse primeiro tópico aqui, que é o engano do pecado. Bom, quando eu falo aí no livro sobre o engano, eu falo sobre a sutileza, né, do envolvimento com o pecado sexual, porque, afinal de contas, a sexualidade é uma coisa criada por Deus. É algo que envolve sentimentos normais que são saudáveis, naturais da natureza humana, né? Então, desejar, querer sexo, tudo isso é uma coisa normal. São criações divinas. Só que o problema é que, à medida que a gente vai cedendo à curiosidade sexual, você vai descobrindo prazeres que são proibidos. E isso se torna viciante. Qualquer tipo de prazer pode se tornar uma coisa viciante. Eu só descobri isso depois, mas a verdade é essa. Uma pessoa pode ser tão viciada em prazer sexual como ela pode ser viciada em cocaína, em narcóticos como a bebida alcoólica, como comidas de teor calórico muito elevado. Tudo isso ativa o mesmo lugar do cérebro humano que ativa qualquer outra droga, né? Que é o circuito centro do prazer. E aconteceu exatamente isso aí comigo aí. Eu fui crescendo, né, na curiosidade, desenvolvendo o desejo sexual, fui violando alguns limites e acabei me envolvendo de uma forma que eu fiquei preso naquela situação. E quando eu falo sobre o engano do pecado aí no livro, eu falo sobre essa sutileza, porque você não percebe. É realmente muito sutil. É uma coisa que leva tempo, leva anos, é um processo que conduz você a uma situação da qual você depois não consegue mais sair com facilidade. É uma coisa muito complicada. E a razão de eu ter escrito esse livro é porque eu queria mais desabafar mesmo, colocar para fora o sentimento que eu tinha. Eu queria me expor de alguma forma para poder me sentir bem. É como se fosse uma terapia. Claro que eu sabia que ajudaria algumas pessoas, mas hoje em dia, de lá para cá, depois que eu abri sobre isso publicamente, eu não aconselharia ninguém a fazer esse tipo de coisa, porque é uma situação muito difícil, existe muito preconceito, principalmente no meio cristão, há muito tabu. As pessoas, mesmo os líderes e pastores, não estão preparados para lidar com situações como essa. Não há maturidade, não há amor, não há compaixão, não há qualquer tipo de consciência por parte da liderança para tratar com isso. Sem falar que o processo é um processo árduo, as reincidências elas são certas, é muito difícil uma pessoa conseguir se libertar 100% da noite para o dia e nunca mais voltar a pecar nessa área. Não importa em que grau ela vai cometer o pecado, a reincidência é uma coisa que você pode esperar. Então, é muito difícil, é um trabalho difícil. Então, assim, eu acho que poucos são aqueles que sabem como ajudar alguém que tem problema nessa área. Então, hoje em dia, quando alguém vem desabafar, conversar comigo, se aconselhar, eu sempre digo para não se precipitar em falar com alguém. Às vezes não é a melhor opção, não é a melhor escolha. Infelizmente, às vezes a coisa fica pior porque a pessoa acaba sendo considerada como uma leprosa. As pessoas a deixam para morrer sozinha. A deixam para morrer sozinha, a abandonam e a pessoa chega a pensar em suicídio mesmo, a se matar, porque depois do coice, depois da queda do coice, né, como diz o ditado. Porque além de cair, além de ter um problema que ela sabe que está errado, que ela se sente mal, que ela quer vencer, não há ninguém com quem ela possa conversar abertamente, de forma sincera, honesta, franca, que possa ajudá-la de verdade. Porque sempre é um tratamento muito formal, muito rígido, cheio de regras, é uma coisa muito mais baseada no politicamente correto, na posição pública que a igreja tem que tomar, do que um tratamento de irmão e de amigo, uma coisa íntima e verdadeira. Eu sempre digo às pessoas que melhor do que você ter um pastor é você ter um amigo. Que aí você vai conseguir muito mais facilmente desabafar, passar por um processo terapêutico que possa te dar alguma solução. Às vezes os pastores preferem se distanciar e tomarem posições políticas
em nome da imagem e às vezes acaba estragando o que poderia ser feito naquela vida, né? E assim, é de extrema coragem sua, né, obviamente, para poder fazer um livro desse, externar o que externou aqui, né? Porque, como eu disse antes, as pessoas têm dificuldade de externar, né? Pelos processos. Eu me identifico muito com seus livros, com o seu livro, porque parecia que era o Joilson. Eu vi muitas partes aqui que era o Joilson. Já vivi muitas coisas que o senhor colocou aqui, das suas experiências. E o quão difícil é você colocar todo esse lixo no colo de uma pessoa, ela olhar por você com o mesmo amor que ela olhava antes. Ela não olha. É difícil, é muito difícil. São poucos. Eu sempre digo assim, Joilson, por exemplo, se você ama a sua esposa, a sua irmã, o seu filho, um amor desses incondicional, né? Que você não vai abandonar, que não vai abrir mão por nada. Se você conseguir fazer um paralelo entre esse amor que você tem pela sua mãe, pelo seu pai, pelo seu filho, que é um amor incondicional que você não vai deixar de amar, independente dos erros, das incompetências e das invirtudes que essa pessoa tenha, se você conseguir compartilhar um pouco desse mesmo sentimento por alguém que não é parente seu, né, e amar essa pessoa da mesma forma, talvez seja mais fácil você conseguir lidar com o problema. Você ama a pessoa como se fosse um filho, como se fosse uma mãe, como se fosse um pai, onde você sente muito, dói, você fica triste, mas você jamais vai deixar aquela pessoa sozinha e nem desamparada, né? É verdade. E precisa... É que eu sempre falo. Eu comentei isso com o meu pastor, o pastor Daniel. Quando eu vi para Lagoinha, né? Eu sentei na casa dele, conversei com ele, falei que verdadeiramente quem era o Joilson, que era tão difícil externar quem foi, o que eu vivi, porque assim, as pessoas, ela tem costume, pastor, de voltar para o seu passado. Ela não se desprende das coisas que você já passou. A Bíblia diz que as coisas antigas se passaram, tudo se fez novo. Mas na cabeça do crente, ele não consegue fazer esse desmembramento, né? Mas você pode estar dando fruto, mas ela pega sempre, eu te olho para o passado, ela pega e fala assim, mas ele fez isso. Piorou quando você vai pregar para parente. Porque o parente sempre fala assim, mas você fazia isso. Você é aquilo, então quer dizer que você é santo. Mas as pessoas nunca entendem que esse é um dos pecados mais difíceis das pessoas não só se libertar, mas sim de confessar. Porque, principalmente para um homem. Porque se você falar para um homem que ele era traficante, que ele era ladrão, que ele era estelionatário, ou ele era um cara galinha, é muito simples, é muito fácil para ele. E quando o cara estava preso na imoralidade, na masturbação, no homossexualismo, lesbianismo, seja qual for a área imoral que ele estava preso, é difícil para ele externar, ainda mais para o homem. Eu creio que a mulher tem um pouco mais de facilidade para se externar. Então, desde lá atrás, quando eu me deparei com este livro, e eu peguei e falei assim, caramba, que coragem dele. Porque o que você vai encontrar na internet, você encontra as coisas superficiais, experiências que as pessoas contam dos outros. É igual a experiência que Pedro teve de andar sobre as águas, né? Os demais discípulos contam a experiência de Pedro. Mas Pedro fala assim, eu vivi essa experiência, então eu conto com toda veemência, com toda autoridade. Então o que a gente acha na internet é mais achismo, né? Ou o que ele vê na desgraça da vida das pessoas que teve este problema. Mas a minha pergunta, minha pergunta não, o que me levou a fazer tudo isso é que, como eu disse para o senhor no Telegram, isso tem se aflorado tanto no nosso meio, pastor, tem surgido tão grande, e as pessoas estão achando que é normal, e não é normal, não é normal. E para elas estão se tornando normal. Tanto que quando eu fui falar com você, para pedir essa conversa, eu falei assim, cara, nos ajuda, nos auxiliando, como nos comportar no meio de tudo isso? Eu sei que tudo vai ser no amor. O amor de Cristo vai ter que exercer. O amor, a misericórdia é o final de tudo isso. Só que o processo não é tão simples assim. O que te fez, ou quem te ajudou para iniciar tudo isso? Que obviamente teve o querer. O quesito principal seu é o querer. Querer mudar, querer ser transformado, querer a libertação. Mas antes do senhor dar a resposta, tem uma coisa muito poderosa que o senhor falou aqui no livro, que é o seguinte, para que a pessoa tenha a libertação, a maioria das vezes o pecado precisa ser exposto. Eu falei, caramba, que negócio forte, cara. Então tem muita gente aprisionado que não está liberta e exercendo a palavra. Então, pastor, como é que
como é que foi essa mudança? Quem te ajudou? Como é que foi o caminho? É tratamento? Que depois eu quero fazer outras perguntas para a gente dar continuidade. Eu acredito, Joilson, que todo crente, todo cristão, ele sempre quer fazer aquilo que é certo, né? E é possível um cristão ser realmente nascido de novo, amar o Senhor de todo o coração e estar preso a maus hábitos, seja ele qual for, às vezes na mentira, às vezes na cobiça, na fofoca, na masturbação, seja que área for, é possível. Agora, o processo da libertação de um caso como esse, assim, que a pessoa está muito envolvida com o prazer sexual e com a promiscuidade, a masturbação, a pornografia, eu acho que chega uma situação em que para ela conseguir sair dali, ou pelo menos ter um pontapé inicial para levantar a cabeça, respirar e começar a dar braçadas em direção à praia, né, como se estivesse se afogando, ela tem que ter um choque, um impulso. Então, esse choque, né, é o impulso para a pessoa começar a tentar se desvencilhar. Porque, às vezes, não é possível a pessoa conseguir sozinha, de forma racional, pensada. E eu vi pela Bíblia que existem realmente existem versículos que mostram que o confronto, o desabafo, a exposição, a vergonha podem ser úteis. O sofrimento, a tristeza e a dor podem ter uma função terapêutica na vida da pessoa que precisa de ajuda. Às vezes a pessoa se sente mais confortável não abrindo aquilo, não falando, mas há passagens que, por exemplo, falam sobre confessarmos a Deus para que Ele perdoe o pecado, purifique da injustiça, mas há textos que falam sobre confessarmos uns aos outros e orarmos uns pelos outros para sermos curados, né? Então, é um processo terapêutico, você abrir, você confessar, você se expor. Paulo, quando ele escreve aos Coríntios, em 2 Coríntios, capítulo 7, do versículo 7 ao 10, ele fala que escreveu uma carta muito pesada aos Coríntios por causa de situações particulares que eles estavam enfrentando, e ele disse que os entristeceu com aquela carta. E ele disse que até se arrependeu de ter causado aquela tristeza num determinado momento, mas ele não se arrependia do fato de ter entristecido eles, porque aquela tristeza não era uma tristeza causada por Paulo, humanamente falando, mas era uma tristeza produzida pelo próprio Deus. Ele diz, uma tristeza que vem de Deus, uma tristeza segundo Deus. Aí ele fala que esse tipo de tristeza, uma tristeza que vem de Deus, que é divina, ela produz o arrependimento para a vida. Então, isso é uma coisa que eu sempre gosto de lembrar, porque o arrependimento, numa situação muito complicada, muito enraizada na vida de alguém, às vezes é uma coisa inalcançável, a pessoa não consegue mais se arrepender, ela gostaria de sentir mal, de sentir, sabe, de sofrer, de se lastimar, porque Tiago ele diz isso, né, afligi-vos, lamentai e chorai. Lá em Tiago capítulo 4 ele fala isso. Mas só que às vezes, mesmo o cristão, ele está numa situação tal, envolvido com os prazeres do pecado, que ele não consegue mais se lastimar, se entristecer, ele não consegue mais se arrepender. E Paulo diz que a tristeza que vem de Deus produz o arrependimento para a vida. Então eu acho que nós, como cristãos, podemos ajudar as pessoas a causar nelas uma tristeza, um constrangimento, uma situação tal que seja útil para produzir o arrependimento. Não é para expor a pessoa no sentido de mostrar que ela não presta, como um carrasco, porque eu sou um líder moralista, eu sou o Santarrão, eu sou o João Batista da atualidade. Eu não estou falando disso. Eu estou falando sobre você pensar no bem do próximo. Paulo ele chega a falar em Tessalonicenses que ele sabia que algumas pessoas estavam vivendo desordenadamente, que no caso lá eram pessoas que não estavam trabalhando e ficavam indo de casa em casa fofocando sobre a vida dos outros. Não era o caso da imoralidade sexual, mas eu acho que o princípio ele serve também, porque Paulo ele diz que pediu para os irmãos se afastarem dele momentaneamente, que não tratassem como um inimigo, mas que por um momento desse esse tratamento de separação dele para que ele pudesse ficar envergonhado, com o sentido de corrigi-lo para que ele caísse em si, para que ele acordasse para a vida, para que esse sentimento ruim que ele iria experimentar fosse uma espécie de impulso para que ele tomasse uma postura para o arrependimento, para mudar o comportamento. Então eu acho que a Bíblia, como eu coloco aí nesse livro em riqueza de detalhes, o Novo Testamento ele ensina assim, princípios pelos quais nós podemos sentir o arrependimento. Agora eu não estou querendo dizer que quando você consegue sentir o arrependimento, porque às vezes você está dormente, uma
uma vergonha como essa que produz o arrependimento. Mas não é porque você sente o arrependimento que automaticamente tudo vai mudar. Eu tenho visto na minha própria experiência que mesmo depois que você pranteia, que você chora, você se arrepende, você confessa, é uma caminhada muito longa, reincidências vão acontecer, infelizmente, você ainda vai cair novamente na mesma área e você vai ter que ter muita coragem para perseverar, ficar firme com Deus, ficar firme na palavra. Sim, e às verdade. vezes até, infelizmente, não tem ninguém que vai ficar do seu lado. Poucas pessoas talvez estejam Verdade. com você, que te amem, que vão te ajudar. Então, o ideal é você determinar o coração, perseverar, avançar, lendo o Novo Testamento, ouvindo ministrações. Às vezes não tem como contar com ninguém, porque as pessoas não estão preparadas para te ajudar nisso. E sobre a multiplicação da sensualidade ou imoralidade, como você estava colocando aí na sua fala, a gente está, infelizmente, num mundo onde isso só vai de mal a pior, não vai melhorar. Isso só vai piorar. E nós nascemos numa geração, numa época em que nós somos expostos à beleza, por exemplo, no meu caso, eu sou atraído pelo sexo oposto, né? A beleza feminina, a sensualidade feminina, isso pode ser um problema para mim. Mas há homens, irmãos em Cristo, que eu conheço que são atraídos por homens, e há mulheres, irmãs em Cristo, que são atraídas por mulheres. Agora, o que é que acontece? Nós estamos numa época em que todo tipo de problema está exposto aos nossos olhos. Mesmo que você não queira, não só na televisão, como nas músicas, a cultura em si, as propagandas que a gente vê na internet, em todo lugar você está cercado de estímulos à sensualidade. Então, é lógico que a tendência é aumentar, já que o estímulo é maior, a tendência é que as pessoas sejam estimuladas cada vez mais à sensualidade e à prática da imoralidade. Então, para vencer hoje em dia, eu acho que exige uma busca maior, mais oração, mais renúncia e assim por diante. Porque está cada vez mais difícil. Jesus disse que nos últimos dias a iniquidade haveria de se multiplicar e por causa disso o amor iria se esfriar. Porque quando a iniquidade aumenta, se multiplica, o amor se esfria, né? Então é por isso que a gente tem visto essa perda ou esfriamento do que Apocalipse chama de primeiro amor. Ele vai sendo atrofiado, ele vai sendo sufocado pelas coisas que nos cercam, que são atrativas para a nossa carne e que nos colocam numa situação de perigo, de risco, e a gente tem que lutar com unhas e dentes contra isso. Porque cada um de si sabe onde é que o sapato aperta, né? E cada um tem que tomar a sua própria providência para conseguir se precaver e se proteger. Legal. E eu achei bastante interessante que você usou a passagem aqui no livro de Hebreus 3:13, exortai-vos mutuamente cada dia, durante o tempo que se chama hoje, a fim de que nenhum de vós seja endurecido pelo engano do pecado. Aí você fez uma reflexão aqui, top, aí você fala assim, ó, endurecido pelo engano do pecado. O pecado seduz, engana e endurece o coração. Então tem como as pessoas estar congregando, pecou por conta de ele toda hora escorregar ou continuar praticando, ele endurece o coração dele. Nisso não tem como ela... não é porque as pessoas ela é sem vergonha ou é mau caratismo dela, é que o coração dela se endureceu. Se endureceu. Foi assim que eu entendi no seu livro, né? E eu, claro, exatamente. A minha mente abriu de uma forma, porque aqui já abre uma janela de como nós podemos... um caminho para que possamos ajudar essas pessoas. Como ver as pessoas, né? Sim, porque assim, vai ter que intensificar a oração, vai ter que se intensificar a consagração, a leitura, tudo isso. Por quê? Quanto mais pratica, mais viciado fica, mais demorado ou desafiador fica a desintoxicação. E não é tão simples, é de dentro para fora, né, pastor? É de dentro para fora. Porque assim, você pode dar uma tarefa para as pessoas hoje. Tem algumas pessoas que eu aconselho hoje, na área que eu venci, graças a Deus, e eu aconselho ela. Dou algumas tarefas para ela. Só que assim, eu não vou ficar olhando se ela está fazendo ou não. Não tem como. Mas eu sempre dou alerta. Falei, isso daí, se você continuar praticando, vai te trazer um esfriamento. E para você aquecer de novo essa área é muito difícil. Por quê? Meu irmão, as pessoas sozinha, ela não consegue essa libertação. Eu passei por essa experiência, você também passou, que precisa tomar um choque, alguns, né, não são todos, precisa tomar um choque para poder cair na realidade, para poder começar a caminhar. E que não tem esse choque, pastor? Porque, eu acredito ser possível. Pode falar.
Eu acredito ser possível, Joilson, alguém sair sozinho, dependendo do grau de envolvimento da pessoa, que cada um de nós é diferente um do outro, cada um tem uma estrutura, sim. E eu acho ser possível. Não é por causa da minha experiência que eu agora vou generalizar e dizer que todo mundo tem que passar pela mesma coisa, Não, sim, ou porque eu encontrei princípios na Bíblia que fazem menção ao confronto, à vergonha, à tristeza, à dor, que eu acho que tem que ser sempre assim. Eu acredito que seja possível alguém ter uma experiência com Deus em oração ou tomar uma decisão firme. Cada um tem a sua história, o seu background, né? Vai depender da formação de cada um, da história de cada um. Eu também acredito muito nessa questão de predisposição genética, porque há pessoas que nascem de formas diferentes. Jesus Cristo falou, por exemplo, sobre pessoas que conseguiriam viver sem casar. Ele disse que há aqueles a quem os homens fazem eunucos, há aqueles que se fazem eunucos pelo reino de Deus, e há pessoas que nascem assim. É estranho, mas Jesus disse, tem gente que nasce assim. Então, parece que existe uma predisposição genética para certas questões, para uma área ou para outra, para o bem ou para o mal. E eu sei que isso vem dos pais também. Há coisas que meus pais me deram na minha herança genética, na minha carga genética, que eu não gostaria de ter, né? Infelizmente. Mas é aí onde entra a decisão do cristão de controlar aquilo que está na sua carne, os seus impulsos, suas inclinações e assim por diante. Para uns vai ser mais difícil do que para outros. Para uns talvez seja necessário um choque, uma vergonha, uma tristeza, um confronto. Para outros, talvez nem tanto. De repente, tem gente que consegue superar um vício através de uma oração, de um momento com Deus, na intimidade do seu quarto, e a palavra de Deus toca ali de uma forma tal, porque nós somos pessoas diferentes, temos estruturas diferentes e reagimos de forma diferente a cada caso. Então, assim, eu acho que isso é muito relativo. Entendi. Pegando um gancho nessa sua fala, então você crê que isso pode ser hereditário, né? E não uma falha de caráter ou uma brecha aberta? Ou não, eu não acho que... Primeiro, eu não acho que seja hereditário. Não é hereditário. Eu acho que existe predisposição genética. Há predisposição genética para qualquer tipo de comportamento nocivo. Para o álcool, para o vício, em qualquer área. Predisposição genética. O que é a predisposição? É como se fosse um código. Pense em programação, né? Eu sou programador de computador, eu gosto de dar exemplo assim. Pensa numa programação. Um programa é uma coisa que foi pré-definida para funcionar de uma determinada forma. Mas esse programa ele só vai entrar em execução dependendo das escolhas do usuário. O usuário tem que apertar um determinado botão, tem que fazer uma determinada escolha, tem que dizer que quer uma determinada função. Quando ele faz a opção, quando o usuário aperta o botão, aí o programa faz o que foi programado para fazer. Entendi. A predisposição genética é como se fosse um potencial para uma determinada coisa. Potencial. A pessoa não vai necessariamente viver daquela forma, ela não vai praticar certas coisas, ela não vai ser presa ou viciada em álcool, não é isso. Mas é como se fosse um arquivo zipado. Um arquivo zipado. Que chega num determinado momento da vida dela, uma experiência, uma oportunidade, uma situação, um gatilho, pode descompactar aquele arquivo. Quando você tem um arquivo zipado, você dá 2 cliques, ele descompacta e mostra o que está lá dentro. Pronto. Então, situações da nossa vida, experiências, relacionamentos, oportunidades, circunstâncias podem descompactar aquela predisposição genética de uma forma que, para ela, por causa dessa herança genética que ela tem, vai ser mais difícil vencer aquela ânsia, aquele desejo do que para outra pessoa. Não significa que ela esteja predestinada a viver assim, não significa que ela não possa vencer, mas talvez para essa pessoa seja uma dificuldade maior a vencer do que para outra pessoa. Entende o que eu estou falando? Algumas pessoas chamariam isso de maldição hereditária, né? Algumas pessoas chamariam. Não é uma maldição, ainda que não seja uma bênção. Mas não é nesse sentido místico, né? Não é nesse sentido místico, né? Fantasioso, espirituoso que as pessoas colocam. É uma coisa da vida como ela é, porque infelizmente o mundo jaz no maligno. Nós somos filhos de pais que infelizmente desenvolveram a vida no pecado. Nos geraram já no pecado, como diria Davi, né? Em pecado me gerou a minha mãe era uma pecadora que vivia na prática do pecado, o meu pai também, quando me geraram, então eu já nasci num contexto
ruim. Então, querendo ou não, eu tenho forças contrárias à santidade que vêm comigo desde o meu nascimento, que estão na minha carne, que eu vou precisar lutar contra. Então, as inclinações carnais, elas estão presentes. Mesmo uma pessoa que não tem predisposição genética, ela também é tentada ao pecado, é tentada a fazer aquilo que a carne pede, só que para umas pessoas é mais difícil do que para outras. É isso que a gente tem que entender. O fato é que cada um de nós vai ter que lutar, cada um com o seu problema, com o grau de dificuldade que ele apresenta, né? Verdade, caramba, top. Porque assim, a clareza que o senhor deu a respeito dessa descompactação, do arquivo zipado, a gente está falando sobre desintoxicação da imoralidade, mas as pessoas possam ser, nisso na mentira, possa ter esse desafio no DNA dela, né, a predisposição de ser uma pessoa que gosta de droga, que gosta de mulher, que gosta de homem, enfim, né, a lista de pecados ela é muito extensa. E no seu segundo capítulo você fala que é uma prisão diabólica. Então, vamos tentar entender assim, por exemplo, esse arquivo é descompactado da nossa predisposição que a gente tem. Satanás se aproveita disso e te coloca numa prisão, porque ele encurrala. Ele encurrala as pessoas, né? Ele encurrala, bota medo, porque tudo está aqui. Porque tudo está aqui. Ele pressiona as pessoas, vão falar mal de você, não vão te aceitar mais, que é isso, vão te chamar disso, vão te chamar daquilo, você não vai ser mais aquilo desse jeito. Entendi. Me explica um pouquinho o que te trouxe para você colocar nesse como segundo capítulo, ou a prisão diabólica, uma prisão diabólica. A prisão, ela não é uma consequência da predisposição genética, não é isso que eu tento falar, mas na verdade há casos e casos. Uma pessoa que pode ter nascido numa família maravilhosa, que foi super bem educada e que nunca passou por problema nenhum nisso, sei lá, de repente ela se envolve com certas amizades, ela descobre o prazer do sexo e acha que tem que viver de uma determinada forma, rompe muitos limites e começa a viver sem freio e ela se torna uma pessoa viciada no prazer sexual, por exemplo. Pode acontecer, isso é muito comum. Agora, por que eu chamo de prisão? Porque é uma prisão. É mais fácil de entender, Joyce, se falarmos de coisas mais simples. Por exemplo, graças a Deus, nem todo mundo tem problema nessa área. Né? Nem todo mundo. Ainda que seja um problema muito mais comum do que a gente imagina, muita gente não fala sobre isso porque é vergonhoso, é difícil se expor nessa área. Mas mais fácil de entender é só você parar para pensar numa pessoa que, por exemplo, tem vontade de parar de beber Coca-Cola, mas não consegue. Ela já fez campanhas, já estudou sobre dietas, já afirmou propósito, na virada do ano ela já fez a promessa, já quis, nunca conseguiu. Mas por que parar de beber Coca-Cola? Porque é um problema, faz mal? Não, porque a pessoa quer, é uma coisa dela. Eu já vi pessoas passarem por isso. A pessoa quer parar, mas não consegue. Quer parar de beber refrigerante, quer parar de comer comida gordurosa, quer mudar o comportamento, mudar o hábito. É a simples questão de que quando você desenvolve um hábito que é nocivo, pode ser um hábito positivo, pode ser um hábito nocivo. Quando você desenvolve um hábito nocivo, você se torna, na verdade, prisioneiro dos muros que você construiu. É uma prisão sem muros que você constrói para si. Porque o hábito, ele tem essa capacidade, né? Ele tem esse poder. Na verdade, o nosso cérebro, ele foi construído para desenvolver certas atividades de forma automática. Então, quando você treina o seu cérebro para fazer certas coisas no automático, e aquilo é ruim, é um comportamento nocivo, são maus hábitos que vão te prejudicar, na verdade você está se sabotando, você está dizendo para o seu cérebro que você quer que ele faça você praticar aquilo sem você pensar. Você quer que o seu cérebro considere aquilo como um hábito que tem que ser exercitado periodicamente, sem que você esteja consciente daquela decisão. Por exemplo, quando você anda, quando você fala, quando você dirige, qualquer coisa que você desenvolveu por meio da repetição, da disciplina e tudo mais, que se transformou em um hábito, você faz sem pensar. O seu cérebro entendeu aquilo como uma coisa que tem que ser praticada pela parte inconsciente. Então a parte inconsciente, ela vai se responsabilizar de fazer aquilo funcionar no automático. Da mesma forma, nós quando começamos a repetir, a forçar
certos comportamentos que se transformam em hábitos, que viram vícios, nós estamos nos treinando, nos auto-sabotando, para que o nosso cérebro administre aquela coisa de forma inconsciente. Então, é por isso que você se vê voltando para aquilo sem saber por quê. Porque você se auto-sabotou, você se treinou para isso, você se prendeu, se colocou numa prisão sem muros que você mesmo construiu, usando os poderes do cérebro contra você mesmo, sem saber. Legal. Eu chamo gatilhos mentais, né? Que assim, é o caminho mental. Você cria, todos nós criamos qualquer tipo de caminho mental, né? E tudo é criado através de quê? De hábitos. Eu sempre dou um exemplo nos treinamentos do líder que eu dou aqui, para liderança, que é assim, gente, você só escova os dentes hoje porque alguém ficou no teu pé. Vai escovar os dentes, vai escovar os dentes, vai escovar os dentes, vai escovar os dentes. E criou-se um hábito. Então hoje ela faz por automático, comeu e escova os dentes. Até brinco com eles, eu creio que vocês escovam os dentes, né? Mas então, é a mesma forma que o senhor está falando. São situações que o criado, ela repete. A resposta que eu sempre ouço, na maioria das pessoas que eu aconselho, é falar assim, mas isso, quando eu estou vendo, já estou fazendo. Aí entende o que você está falando. Cara, você programou seu cérebro para fazer isso. Você está no automático. E como é que a gente desconstrói isso, pastor? Qual o conselho que você dá para desconstruir, para poder resetar o caminho mental? Primeira coisa, não é fácil. Você tem que já entender que não vai ser fácil, tanto para quem está experimentando o problema, como para quem está ajudando. Você tem que entender que vai ser um processo árduo, demorado. Eu creio em milagres, tá? Amém. Eu acredito que pode acontecer um milagre e a pessoa, da noite para o dia, se transformar. Eu acredito. Infelizmente, não aconteceu isso comigo. Até pensei que eu conseguiria vencer com muito mais facilidade depois que eu tive uma experiência profunda, mas eu percebi que eu cairia novamente, foi reincidência. E, infelizmente, é um processo mais sofrido e mais trabalhoso do que a gente gosta de admitir. Sim. Então, o que é que acontece? Eu acho que você tem que se dedicar à leitura de livros que falam especificamente sobre essa área, de forma aberta, de forma escancarada. Eu não aconselharia a leitura de qualquer livro, porque tem muita fantasia evangélica nessa área, tem muita superstição, muita coisa espirituosa que confunde as pessoas. Eu acho que tem livros muito bons que podem ser filtrados. Eu depois vou te dar uma lista, Joilson, desses livros, que são livros que eu já li, que eu acho que valem a pena. Tem livro que não vale a pena, que eu não aconselharia jamais, e se eu souber que alguém estiver lendo, eu digo, pare de ler isso, porque eu acho que confunde, atrapalha, mas eu vou dar uma lista de livros realmente bons nessa área. Então, eu acho que a leitura dedicada de livros nessa área é a primeira coisa que você tem que fazer. Você tem que perseverar, fazer exercício físico é muito importante, se informar, tomar conhecimento, já existe, graças a Deus, cientistas que estão trabalhando em prol dessa ciência, que são cientistas que não são cristãos, não são religiosos, mas eles já estão defendendo a mudança de comportamento. Existe, inclusive, um site que é muito bom, um fisiologista chamado Gary Wilson. Ele tem um site que se chama Your Brain on Porn. Seu cérebro na pornografia, né, em português. Your Brain on Porn. E ele fala sobre a ciência, a neurociência por trás do vício sexual. E ele mostra o porquê das coisas serem como são, por que a pessoa fica presa, por que é difícil sair, por que há reincidências, por que é um círculo vicioso, mas ele faz uma abordagem científica, falando da fisiologia do corpo humano, falando sobre o cérebro, circuitos neurais, ele fala da dopamina, o sistema dopaminérgico, é maravilhoso. Sim, e lá sim. Nesse site, ele tem também um setor do site onde ele ensina sobre o processo do reboot, de resetar o cérebro. E ele fala sobre um planejamento de 90 dias para ser marcado no calendário, contando, marcando e tal. Ele diz o que fazer, o que não fazer. E tem toda uma comunidade de jovens na internet trabalhando e dando testemunhos, incentivando uns aos outros sobre o que fazer para conseguir vencer esse problema. E não são evangélicos não, tá? Não são cristãos, não são religiosos. Alguns são, outros... Né? Não, mas tem muita gente religiosa lá. Tem muçulmano, tem espírita, tem evangélico, tem muita gente. Eu estou falando que é um problema muito democrático. Essa questão do desejo sexual que se transforma num impulso, uma compulsão e que vira um problema, é uma coisa muito democrática. Ela acontece com todas as pessoas, porque todas as pessoas normais têm o desejo sexual que Deus lhe deu, mas as obras da carne são o quê? São você pegar os desejos normais que Deus nos deu e levar aos limites, levar aos extremos. E a área sexual não é diferente. Então, eu acho que esse site, ele ajuda bastante nessa questão da reconstrução aí dos circuitos neurais, do reset, do reboot, etc. Top.
top, top. Pastor, olha na sua tela aí quantos minutos a gente tem, porque senão a gente vai ter que fazer o segundo bloco. Eu não sei como é que olha não, Jailson. Lá em cima tá em cima ao vivo, clique em cima do ao vivo, ele vai te dar uns minutos. 45. 45, 45 então minutos. A gente tem 45, então a gente tem 10, 15 minutos, né, para encerrar. Tá muito bom o papo, mas a gente precisa fazer as coisas com ordem e decência. Vou chegar na parte do arrependimento, para depois ir para o perdão e a gente encerrar. Tentar fazer um pouco rápido. Tá bom, pastor? Que é muito difícil enxugar um livro de bastante conteúdo em 40 minutos. Não dá, não dá. Mas só que 208 não é pouco, não. Mas assim, coisas que o pastor falou já me trouxe umas ideias para ajudar nas pessoas que eu aconselho. Principalmente esse reset aí, esse reboot, né? Depois a gente passa o site tudo certinho aqui para a gente compartilhar com a galera aqui. As pessoas que chegam hoje para o Senhor aconselhar, obviamente que o Senhor olha com misericórdia e amor, né? O site é isso aí. É o principal, o quesito principal. Mas quando a gente entra nesse quesito, pastor, tem muitos problemas em muitas áreas. Eu não vou começar a fatiar, nem para poder começar a galera a fazer um monte de pergunta aqui e nem trazer polêmica. Mas hoje, fora a leitura, fora todo esse conhecimento humano, né? Eu costumo falar para a liderança que assim, gente, nem tudo é só Bíblia. Vocês precisam conhecer o ser humano, precisa conhecer a psicologia, precisa estudar tudo isso. E a galera tá com a preguiça de estudar, mas ela quer tudo pronto, né? Ela quer que o Joilson pega todo o conhecimento do pastor Natan Rufino, compacte, transforme isso em treinamento e passe para eles. Mas não é assim. Porque cada um... o problema não é igual. É que está dentro do pacote de imoralidade, mas o problema é diferente. Como é que você faz? Qual é o caminho que você aborda? Por exemplo, se um líder chega para você, começa a falar que ele está com as práticas imorais, qual é o caminho que você vai? Tira ele de cena, vai tirando aos poucos? Como é que você faz? Você senta ele? Como é que o procedimento? Não, eu trato com muita naturalidade. Eu trato com amor, não faço grande caso. Se for um crime, se for pedofilia, se for alguma coisa séria, eu aconselho buscar autoridades legais, falar com a polícia, porque existem casos mais graves que eu acho que tem que ser denunciado. E é uma responsabilidade muito grande, porque se você, como pastor, souber e não fizer alguma coisa, ou se você, como cidadão comum, você vai acabar sendo indiciado também, né, de culpa, porque você se torna responsável por ter sabido do crime e não ter denunciado. Então, já aconteceu de uma moça me procurar, conversar comigo sobre um problema gravíssimo que ela teve com o pai dela, e eu aconselhei ela a conversar abertamente com a família, expor a situação e tomar uma decisão em família, já que muitos deles eram evangélicos. E ela acabou decidindo denunciar ele à polícia. Foi uma situação muito séria, porque alguns irmãos queriam matar o pai, né? É uma família grande. Então, assim, são casos graves, delicados. Mas se não chegar nesse extremo, se não chegar nesse ponto, se forem problemas de masturbação ou de prática de imoralidade, prostituição, adultério, sei lá, alguma coisa desse tipo... o campo é grande. Eu aconselho a pessoa a se afastar, a ler esses livros, a se arrepender, a tomar uma posição para não fazer mais isso. Se ela está decidida a não continuar, ela pode abrir isso para outras pessoas, conversar com um amigo, com uma pessoa de confiança, não uma pessoa porque ela se sinta atraída, né? Porque às vezes você diz assim, se for homem, conversa com homem, mas às vezes o cara tem problema justamente com o homem. Aí vai procurar um homem para desabafar, então não é legal. Então procura uma pessoa numa área segura, que você não vai gerar um problema desabafando para aquela pessoa, uma pessoa que não seja tentação para você e que você não atente também. Se puder ser a sua esposa, seu marido, um irmão, um amigo, uma pessoa de confiança, um pastor. Se puder procurar alguém, confessar, desabafar, é muito importante, porque através desse desabafo, dessa confissão, talvez os dois possam pensar numa solução juntos. Você se afastar da situação, da pessoa, também é muito bom. E existem várias formas que a pessoa tem que fazer para tentar se resguardar de repetir aquele pecado.
eu sempre procuro tratar a pessoa com humanidade, com amor, com misericórdia, com compaixão. Existem casos onde às vezes eu vejo que a pessoa só quer uma espécie de aprovação para ela se separar da esposa, se separar do marido porque não ama mais ou porque agora não dá mais certo. E eu tento dizer para a pessoa não fazer isso, e aí eu falo de uma forma mais dura, falo de uma forma mais séria, tentando chocar a pessoa, desaprovando o que ela quer fazer. Porque às vezes, infelizmente, as pessoas querem que nós aprovemos a separação para um novo casamento. Eu sempre acho que a separação não é a solução. Sim, não é o que vai resolver o problema. Então, se a pessoa conseguir se dedicar à leitura, à oração, à confissão, eu acho que é um bom caminho. Legal. E quando você falou a respeito de Provérbios, que quem confessa e deixa alcança a misericórdia, eu sempre uso as três passagens e eu dou para eles como um processo. Quem confessa deixa alcança a misericórdia, está lá em Provérbios. Em 1 João 1,9, né? Confessarem a Deus os seus pecados, ser fiel e justo para purificar, né? Mas a cura, ela só vem quando há o discipulado, que é confessar seus pecados uns aos outros, orais um pelos outros. A oração do justo pode muito em seus efeitos. É porque tudo é um processo. Então a gente confessa a Deus. O caminho é esse. Confessa a Deus. Confessa ao Senhor, Ele nos purifica, nos perdoa e nos olha com misericórdia. Só que a cura vem depois que a gente tem o discipulado. Não é só externar, e sim ter um acompanhamento, né? Sem olhar de acusação, sem apontar dedo, e é o cuidado. Acho que foi quarta-feira, eu tive essa live com o meu pastor sobre o discipulado. Porque o que está acontecendo? Houve adestramento, e a gente fala de discipulado. Nessas horas, precisa de um discipulado extremo, um cuidado extremo, trazer para perto e esbaldar as pessoas com amor, que é o que o senhor está falando. E por último, você colocou o seu... Quantos minutos você tem aí? Consegue ver? Falta 9... Tá, 51 minutos. Tá. Você colocou o último perdão. Ela precisa se perdoar primeiro? Como é que é esse perdão? Como é que é essa coisa? Não, o perdão que eu coloquei ali, eu não sei se você lembra, eu não sei se você leu esse último capítulo. É o perdão que a pessoa que estava presa ao pecado tem que liberar pelas pessoas que não a perdoaram pelos pecados que ela cometeu. É verdade. Entendeu? É verdade. Foi aí que eu lembrei que aquelas pessoas, por exemplo, teve relação sexual com algumas pessoas, é igual traição, né? Quando a pessoa trai, vamos dizer que o marido traiu com uma prostituta, ele se tornou um com ela. Então ele tem que perdoar, liberar, soltar o que estava nele, que é dela. Entendeu? Não. Aí vem esse perdão. Não, é isso que eu tô falando, não. Não, eu sei. Eu só tô trazendo uma figuração. Mas eu entendi o que o senhor vai falar, o que o senhor falou. Eu tô falando a respeito de uma figuração. Então, assim, porque tem pessoas que inclusive esses dias, me procurou que ela se envolveu com muita gente. Com muita gente. E eu creio que essas outras pessoas se envolveram com outras pessoas. Eu falei, cara, primeiro você libera perdão para essas pessoas, se perdoa e começa o processo, né? Foi mais ou menos isso que eu falei para ela. Mas pode falar a sua colocação para mim não tomar mais o seu tempo. Não, eu concordo que isso que você está falando é importante, de perdoar pessoas com quem você pecou conjuntamente. Isso é normal, faz parte da vida. Nem sempre dá para conversar com a pessoa. Às vezes você tem que perdoar à distância, porque você não tem mais contato, etc. Mas não é disso que eu estou falando, não. O que eu falo ali é sobre um problema muito comum de quem comete um erro e depois se arrepende do erro que cometeu, quer mudar a sua vida, começa a ter um comportamento diferente, mas essa pessoa, ela é maltratada pelas pessoas que souberam do erro que ela cometeu. Aí o que é que eu falo? Não adiantaria nada uma pessoa que está vencendo a imoralidade sexual ou qualquer outro problema, uma pessoa que está tentando melhorar, mudar de vida, alcançar outro problema que é não perdoar porque as pessoas não estão perdoando ela. Ou seja, não me perdoaram pelos erros que eu cometi, aí eu acho que tenho o direito de ficar com raiva e magoado e não perdoar porque a pessoa não está sendo cristã. Então, o que é que eu quero dizer? É que não adianta nada você sair de um problema para cair dentro de outro. Então, a pessoa tem que ter consciência que ela vai ter que perdoar quem não a perdoou pelos pecados que ela cometeu. Porque normalmente a pessoa diz assim, mas eu me arrependi, eu mudei, esse cara não é crente não, esse povo não é crente não, por que eles ficam me tratando assim, a Bíblia não manda perdoar?
as pessoas exigem que as pessoas mudem com ela. Mas eu digo o seguinte, se você não quer que uma pessoa fale mal de você, se você não quer que uma pessoa se afaste de você, então não faça nada de errado. A primeira coisa que você tem que fazer é não fazer nada de errado. Sim. Se você já pecou, se você já errou, então aguente as consequências, sofra Normal. a perda desses amigos, sofra o ataque, a retaliação pela parte daqueles que não são muito espirituais, você vai sofrer fofoca, é normal, você tem que aguentar as consequências do seu erro. Mas uma coisa que você não pode fazer é não perdoá-los só porque eles não te perdoaram. Sim, é verdade. Porque essa pessoa está decidida a melhorar, então ela tem que fazer isso. Ou seja, independente da sua semeadura, né? Se você semeia frutos bons ou ruins, você vai colher. Isso. E também, independente de você ter mudado, ter se arrependido, e você está querendo melhorar, independente disso, você tem que perdoar quem não te perdoa pelos erros que você praticou. Você tem que perdoar. Pastor. Entendi. É ordenança. É uma ordenança. Não faz sentido. Você quer ser espiritual? Quer melhorar? Quer viver uma vida diferente agora? Então, coloca na tua cabeça que o perdão faz parte, o amor faz parte. Então não adianta nada você vencer um mau hábito, um vício, o pecado da masturbação, da imoralidade, seja o que for, e ficar preso na falta de perdão, de amargura, de mágoa, de ressentimento, falar mal das pessoas, entendeu? Não adianta, que coisa ridícula seria isso? Você sair de um problema para cair em outro, né? Verdade. Então, se você quer realmente ter uma vida completamente bem, você tem que trabalhar em todas as áreas. Inclusive nessa, que é uma área que eu vejo que muita gente fracassa. Show de bola. Cara, como eu gostaria de estender mais e mais, mas o nosso tempo ele foi encerrado. Eu creio que foi muito edificante, não só para mim. Cresci muito, viu, pastor? Muito com esses 40 minutos, 50 minutos. Muito obrigado por tudo. Graças a Deus. E pode ter certeza que quando acabar esse Auê todo aí, a gente vai te trazer aqui para conversar com a galera, né? Para fazer uma coisa com mais tempo, mais tranquilo. E estou à sua disposição, pastor. Quando você precisar, sempre que precisar. E sou seu fã, a forma que Deus te usa. Vejo teus materiais, sim. Né? Você está batendo forte agora em escatologia, né? E vamos ver se a gente marca outras lives, mas com outros temas. Mas muito obrigado pela essa mentoria, por esse bate-papo que o senhor teve conosco agora. E que em nome de Jesus, Deus ele continue te abençoando poderosamente. Tá bom, pastor? Amém. Obrigado. Joilson. Pode falar. Eu tô sem esse livro que a gente está conversando sobre ele impresso, né? Como eu te falei. Mas de vez em quando surge uma busca muito grande, eu tento combinar com o pessoal, para o pessoal todo se juntar comigo, a gente fazer uma vaquinha, porque com a quantidade de pedidos eu consigo mandar imprimir na gráfica. Essas pessoas receberiam um livro e ao mesmo tempo eu teria condição de publicar mais para poder vender para outras pessoas. Me ajuda e ajuda as pessoas. Então, se você conseguir aí um movimento, fala comigo, que aí a gente tenta montar um pacote e eu faço o pedido, tá? Tá, no Telegram a gente vai conversar sobre mais um pouquinho sobre isso. Tá bom. Meu querido, tá bom. Muito obrigado, que Deus continue te abençoando e a gente vai se falando, tá bom? Dá um beijo na esposa, no filho e que Deus continue te abençoando. Fica com Deus, querido. Obrigadão. Um grande abraço. Valeu, pastor. Tchau, tchau.